Me parece bastante óbvio que todos os pilares do discurso bolsonarista caíram por terra. E não é de hoje. Pessoalmente, acredito que o próprio bolsonarismo violou todos os seus pilares lá em 7 de setembro de 2021. O que a gente assiste hoje talvez seja, sei lá, o bolsonarismo zumbificado, que seja. Fato é que o discurso de que a economia não pode parar, por exemplo, caiu por terra completamente com o bloqueio das rodovias, com os pneus queimados, com a greve dos empresários. Greve dos empresários. Empresário fazendo greve. Galera leu muito Ayn Rand e acha que está agitando, né? Enfim, vamos voltar aqui. O discurso que criminalizava também os movimentos sociais por causa das suas práticas de protesto também ficou completamente desacreditado a partir do momento em que os próprios bolsonaristas passaram a fazer ataques à Polícia Rodoviária Federal, a colocar ônibus em chamas em Brasília e por aí vai. Nem o discurso de Deus acima de todos para em pé a partir dos diversos escândalos que os bolsonaristas perpetravam lá na porta das igrejas ou mesmo dentro das igrejas durante a Santa Missa. Tem vários vídeos circulando pelo YouTube, pelas redes sociais, mostrando essas questões, mostrando os bolsonaristas lá ostentando os seus símbolos, as suas bandeiras, para tentar impedir a realização de uma missa, o que é um verdadeiro absurdo para o próprio padrão bolsonarista. Isso sem falar, é claro, no discurso de combate à corrupção. É engraçado, existe todo um discurso de moralismo nas relações do bem, com o bem público e tudo mais, mas esse discurso de combate à corrupção misteriosamente não pega quando o assunto é tratado das rachadinhas, dos sigilos de 100 anos, esse discurso não pega quando é para falar da investigação do assassinato da Marielle Franco, não pega quando é para falar sobre os imóveis da família Bolsonaro e por aí vai. Então, na prática, tira o discurso liberal, tira o moralismo, a imagem do cidadão de bem, tira a ideia de superioridade do homem honesto e sabe o que sobra? Bom, na verdade sobra alguma coisa assim. Sobra o gozo autoritário. Sobra esse desejo escondido que o bolsonarista mais fanático tem de subjugar o outro, de prender, de humilhar, ou seja, de triunfar sobre a vontade do outro, de triunfar sobre a vontade alheia. Apoiado, é claro, nos ombros desse grande líder que vem lhes prometendo esse gozo já há alguns anos. Mas, misteriosamente, esse gozo autoritário ele nunca chega. Isso até me lembra um filme que para mim é o maior épico de todos os tempos, né? Conan o Bárbaro. Eu sei. Vai achar uma bobagem que Conan o Bárbaro é só aquele filme onde o Arnold Schwarzenegger nocauteia um camelo. Mas eu acho que esse filme ele se tornou cult pelos motivos errados. Vamos para a última cena de Conan o Bárbaro, que é quando o personagem principal decapita o vilão da história, que é o Tulsadum. Quem que é esse vilão? Esse cara, ele é apresentado no filme como um grandioso líder de um séquito de fanáticos. E ao longo do filme fica estabelecido de forma muito clara que esses fanáticos, esses membros do culto a Tulsadum, fariam qualquer coisa pelo seu líder, inclusive sacrificar a própria vida. Só que quando o Conan ele chega no final do filme, ele chega nessa cena final e corta a cabeça do Tulsadum e atira a cabeça dele aos pés dos seus seguidores, os seguidores simplesmente não fazem nada. Eles olham o corpo decapitado do seu líder, viram as costas e vão embora. Foi estabelecido ao longo do filme que eles fariam qualquer coisa pelo Tulsadum, mas quando ele morre, quando ele é assassinado diante deles, ninguém se mexe para vingar a morte do seu grandioso líder. Por quê? Por que será? Bom, é bastante simples. Analisando o filme com um olhar que vai além da ideia de que o Conan nocauteia um camelo, a gente vê que quando o Conan mata Tulsadum, ele mostra para os fanáticos que o seu líder não era um deus, que o seu líder era um ser de carne e osso,
assim como eles. Ou seja, o Conan ele rompe um vínculo que existia entre líder e seguidores. Por isso, rompido esse vínculo, os seguidores simplesmente abandonam o seu ímpeto fanático e vão para casa. Mas é aí que está a questão. Por que os bolsonaristas ainda não foram para casa? Isso é algo que tem me preocupado já há semanas. Por que os bolsonaristas não foram para casa? Olha há quantos anos que os grupos bolsonaristas vêm sendo constantemente excitados com essas promessas autoritárias. Mais recentemente, nós vimos esse monte de fake news de fraude nas urnas, de que com 72 horas de bloqueio é anulado o resultado das eleições, de que o Alexandre de Moraes teria sido preso. No ano passado, inclusive, nós tivemos aquela cena horrível das pessoas no 7 de setembro comemorando a falsa notícia de que o presidente teria decretado o estado de sítio e mandado prender os ministros do STF. Lembra disso? As pessoas estavam lá abraçadas, chorando, comemorando que haviam conseguido, que haviam conquistado esse estado de sítio e prisão dos ministros do STF. Olha que absurdo! Mas as pessoas estavam lá gozando com aquela ideia, com aquela mentira, com aquela fake news. Veja, essas promessas autoritárias, elas não são subjetivas. É sempre algo iminente, urgente, é algo para dali um mês, para a semana que vem, ou mesmo é algo que tinha acabado de acontecer e as pessoas acreditam, elas comemoram, elas se emocionam. É um momento catártico para elas. Quantas vezes você já ouviu áudios vazados de grupos bolsonaristas prometendo verdadeiros atos de guerra, soldados aquartelados, não saia de casa hoje porque amanhã o 13º Comando vai colocar os tanques na rua. Ou então, no dia 20 de outubro, haverá um embate entre o exército da direita e o exército da esquerda. Ou então, a mais recente que eu ouvi, você deve ter ouvido também, amanhã o Supremo Tribunal Federal vai cortar o sinal de internet do Brasil para tentar impedir as manifestações. Portanto, compartilhe essa mensagem patriota. Aí o que acontece? Os grupos bolsonaristas, eles se excitam, eles cumprem todas as ordens, eles são tomados por esse senso de urgência, só que aí chega o momento prometido, chega o 20 de outubro, chega o dia seguinte, chega a segunda-feira e nada acontece. Absolutamente nada acontece. Com esses absurdos dos bloqueios que a gente teve lá, com os pneus queimados, com as pessoas em Brasília acampadas, a gente via gente tomando chuva. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, logo que começaram esses bloqueios, a gente teve um frio fora de época e lá estavam as pessoas abraçadas na bandeira do Brasil, chorando, sofrendo e fazendo o quê? Pedindo intervenção federal. Mas por que intervenção federal? Porque era isso o que disseram para elas que era o que elas tinham que pedir. Porque se elas pedissem intervenção federal, o Exército ia tomar alguma atitude de golpe ou coisa do tipo. E, de novo, nada aconteceu. Ninguém encontrou fraude nas urnas. O Alckmin já iniciou o processo de transição. O Lula já está até cumprindo a agenda internacional. O Lula já foi até diplomado, está indicando ministros. O Bolsonaro até já está se mudando da residência dele. Mas ainda existem pessoas acampadas na frente dos quartéis, cometendo atos de vandalismo do bem público em Brasília, já teve ônibus queimado, e a qualquer momento, alguma fake news tirada lá da casa do chapéu vai mobilizar mais esforços dos bolsonaristas nessa guerra entre direita e esquerda, ou nessa guerra contra o comunismo, ou nessa guerra contra principados e potestades, chame como quiser. Por que isso? Por que os bolsonaristas não vão embora? Por que eles não abandonam o bolsonarismo? Por que eles não se sentem enganados pelas promessas que nunca se cumprem? Eu acho muito reducionista qualquer crítica que se restrinja
a dizer que o bolsonarista que está lá é burro, ou que ele é louco, ou que ele tem cabeça, ou qualquer coisa, qualquer tipo. Né? Acho muito, muito reducionista. Porque as pessoas que estão lá, tomando chuva, vandalizando bem público, são pessoas que têm empregos, famílias, têm conta para pagar, têm amigos, né? Enfim, postam nas redes sociais e por aí vai. Então eu acho que por trás disso existe um discurso de estratégia bolsonarista muito forte para conseguir manter essas pessoas engajadas. Né? O bolsonarismo ele é um fenômeno recente da nossa história. E eu acho muito temerário que a gente se restrinja àquela ideia de zoação, aquela ideia de piada, achando que o bolsonarismo acabou apenas porque o Lula foi eleito. Pelo contrário, eu acho muito importante pensar esse fenômeno com um olhar crítico, porque nós vamos ter 4 anos muito atribulados pela frente. A minha proposta hoje é refletir sobre o bolsonarismo como esse gozo autoritário que é constantemente adiado. Ele está sempre ali se alimentando desse desejo dos bolsonaristas mais fanáticos, e é um desejo que eventualmente venha a ser frustrado, para novamente ser provocado, para novamente engajar as pessoas e seguir aí alimentando o bolsonarismo, alimentando as ideias autoritárias nesse país, que, francamente, né, o autoritarismo da nossa população ele nunca foi adequadamente vencido. Quando o Freud escreve sobre a psicologia das massas, mais de um século atrás, não é por nada que ele se utiliza do exército e da igreja como exemplos do que ele chama de massas artificiais. Essas análises, elas estão muito bem descritas e muito bem construídas nesse livro aqui, Psicologia das Massas e Análise do Eu e outros textos. Aliás, eu indico não somente esse livro, como essa coleção inteira que saiu pela Companhia das Letras. Ela é publicada pela Companhia das Letras, que é uma editora aí bastante tradicional, e eu gosto muito dessa coleção porque ela tem esse aspecto de livro antigo, sabe? Capa dura, com essa lombada texturizada, né? Como se fosse em tecido. Parece muito, dá muito a entender que é aquele livro da biblioteca antiga do teu vô, né? Eu, como gosto muito de livro, eu gosto muito desse tipo de edição, né? E o melhor de tudo é que ele vem nesse tipo de página amarelada que fica perfeito para a gente ler, né? Sem cansar a visão, vem com fitilho e tudo mais. E essa tradução aqui é uma tradução primorosa, ela é feita a partir do alemão, ao contrário de várias traduções que nós temos aqui das obras de Freud, que são traduções um pouco equivocadas, feitas a partir de outras linguagens, né? Mas enfim, voltando à obra em si, quando Freud faz essa análise das massas artificiais, ele as define como sujeitos que se vinculam a um grande líder e para o qual projetam a imagem de pai, permitindo que construam entre si, todas essas pessoas que se vinculam a essa imagem de pai, constroem entre si uma identidade o quê? De fraternidade, né? De igualdade entre si. Para Freud, essa ligação entre fiéis de uma igreja ou entre soldados de um exército, né, nessas massas artificiais, é uma ligação libidinal, motivada por uma crença na existência desse líder supremo. E sem essa crença, de acordo com Freud, é bem interessante notar, não existiria nem igreja, nem exército. Né? Então, tudo depende dessa crença. Né? Então, essa crença é o que tornaria a massa dócil diante do líder, certo? E esse líder provocaria a substituição de um eu individualizado por um eu coletivizado. Ou seja, trata-se, a psicologia das massas, ela envolve em grande parte uma despersonalização do indivíduo diante da massa. Então, voltando para o nosso filme, para o nosso maior épico de todos os tempos, quando Conan mata o Tulsadum, ele destrói essa crença contida na psique dos membros do culto, né, de que o seu líder seria um deus. É por isso que as pessoas viram as costas e vão embora. O vínculo foi desfeito. Mas é claro, Conan o Bárbaro é apenas um filme e o bolsonarismo é algo muito mais complexo. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue traçar, a partir dessa obra do Freud, alguns pontos de conversão entre o nosso objeto de estudo hoje,
que é esse bolsonarismo fanatizado, com o texto do Freud. Por exemplo, o fato de que grande parte dessas expressões vistas nos bloqueios gira em torno de quê? Leitura de versículos da Bíblia e patéticas imitações de práticas militares, né? A gente vê as pessoas marchando, gritando, ostentando a bandeira do Brasil, fazendo aquela coisa que tem virado meme nas redes sociais nos últimos tempos, mas que eu acho bastante preocupante, além, é claro, de achar muito engraçado. Não é por nada que esses bolsonaristas mais fanáticos, eles identificam no Bolsonaro o seu grande líder, né? Não é por nada que a gente tem no próprio jingle da campanha do Bolsonaro a menção dele como o capitão do povo, escolhido por Deus, né? É o cara que vai livrar o povo do comunismo. Pelo menos é isso o que ele e a Michelle Bolsonaro prometem no lançamento da campanha dele. Está disponível no YouTube, você pode verificar. O Freud também nos ajudaria a compreender por que não adianta discutir política com esse bolsonarista fanatizado. Tampouco esclarecer as fake news que eles compartilham. É que não se trata de política. Né? Não é sobre política, não é sobre economia, não é nem sobre fake news. Eu tenho certeza que muita gente é diretamente manipulada e enganada pelas fake news, ok? Vamos deixar isso bem claro. Mas cá entre nós, tu nunca parou para pensar que esse bolsonarista aí, esse bolsonarista mais fanático, ele tem a consciência de que a notícia seja falsa e ele compartilhe justamente com a intenção de manipular a opinião do outro, de convencer o outro através de vias inadequadas? Veja, a relação que se constrói entre esses apoiadores fanatizados e o Bolsonaro é libidinal. Ou seja, ela é instintiva. Ela não é uma coisa lógica ou racional. É por isso que não adianta tu empregar o teu tempo, empregar a tua energia discutindo racionalmente com essas pessoas, ou mesmo esclarecendo, olha, isso aqui é fake news. Não adianta. Ele conta com o fato de que seja fake news. Ele não se importa com isso. A relação é libidinal, a relação é instintiva, ela não é racional, certo? Então, toda essa pregação de moralidade, patriotismo, luta para salvar o Brasil, não passa de um discurso inventado para dar uma açucaradinha nessa relação libidinal que o bolsonarista fanatizado tem com o autoritarismo do Bolsonaro. Né? E falando sobre autoritarismo, inclusive, é importante a gente lembrar de um outro pensador. Eu falei de Freud agora há pouco. É muito importante a gente falar de um outro pensador. Trata-se de Theodor Adorno. E ele tem duas pesquisas muito importantes que eu também indico como referência para a gente pensar o bolsonarismo hoje, apesar de serem pesquisas lá da década de 50, certo? A primeira delas é estudos sobre a personalidade autoritária e a outra é ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São duas obras muito primorosas para a gente compreender não apenas a personalidade autoritária, como também quais as bases de construção da propaganda autoritária. A partir do Adorno, a gente pode compreender dois elementos, né, como base para a construção dessa personalidade autoritária. Trata-se de ignorância e confusão, certo? São elementos constituintes desse pensamento autoritário. E veja, quando a gente fala sobre ignorância, por exemplo, ignorância, confusão, é importante pautar, nós não estamos falando de falta de nível educacional. Nós não estamos falando de pessoas que não tenham instrução acadêmica, por exemplo. Não se trata de conhecimento propriamente dito, mas de uma postura anti-intelectual, acompanhada por uma dificuldade em contextualizar o teu nível de conhecimento, o teu nível educacional, com a questão política, com a análise da realidade, e por aí vai. Ou seja, trata-se de uma dificuldade de formular pensamento crítico, certo? Trata-se de uma dificuldade de formular pensamento crítico. Tanto que, ao mencionar o fascismo, o Adorno é muito claro em apontar que a propaganda fascista sobre a realidade, né, sobre a distorção da realidade, sempre trabalhou com manipulações, distorcendo os fatos com foco em quê? Em captar a atenção do ignorante. Não é à toa que esses movimentos autoritários tenham por característica o quê? Populismo reacionário
e anti-intelectualismo, algo muito presente num movimento muito recente que serviu para popularizar o bolsonarismo. Que movimento é esse que eu estou falando? Estou falando do olavismo, né? Estou falando do olavismo. Tudo isso como forma de abstrair o ignorante dessa sensação de incerteza, dessa angústia que permeia as complexas sociedades modernas, né? Trata-se de uma simplificação grosseira da realidade, sim, mas ela agrada o autoritarista. Ela simplifica a vida do autoritarista. Aliás, ainda sobre ignorância política, o Adorno é muito certeiro quando ele afirma que grande parte desse fascínio autoritário se deve ao fato de que muitas pessoas ainda colocam o político no espaço do entretenimento. Ou seja, o tempo dedicado pelas pessoas para acompanhar questões referentes à política disputa tempo com a indústria cultural de massa. É óbvio que esse tipo de postura constrói a ideia de que a política é uma coisa chata. É óbvio, porque a política, acompanhar a política, não traz a mesma sensação de recompensa que os setores de entretenimento trazem. Né? Então, você acompanhar um jogo de futebol, você assistir um filme, ou você acompanhar os programas de baixaria da TV brasileira, não pode se comparar com você acompanhar notícias sobre política. Né? Na pesquisa do Adorno, essa realidade favoreceria o quê? Uma interpretação conservadora da realidade, onde certos setores da sociedade não apenas seriam desinteressados pela política tradicional, como também fariam questão de aceitar apenas informações que já sustentem a sua visão de mundo. Essa é a gênese da pós-verdade, que hoje em dia se tornou um tema tão pujante, tão importante. Falando nisso, essa ideia, essa conclusão do Adorno, poderia explicar para a gente como o bolsonarismo conseguiu atrair esse tipo de audiência. Lembra quando a gente falava que o brasileiro havia se tornado mais politizado, porque antes ele só sabia a escalação dos 11 jogadores da seleção, mas que hoje ele conhecia os 11 do Supremo? E se eu te dissesse que ao invés de tornar o brasileiro mais politizado, o bolsonarismo apenas teria futebolizado a política? Pensa comigo. Até ontem no Brasil, tudo que a gente sabia, tudo que a gente acompanhava efetivamente sobre política era o que o Fantástico pautava como escândalo de corrupção. O bolsonarismo ele transformou essa realidade e transformando a política em um programa da Márcia, em um programa do Super Pop, do CQC, talvez até uma baixaria do Ratinho. Enfim, a política acabou virando uma bela de uma baixaria, cheia de palavrão, piada, quebra de decoro, falta de respeito, ou seja, a política passou a ocupar esse espaço, a disputar esse espaço dentro da cultura de massas brasileira. Não é errado supor que o autoritarista conservador tivesse prazer em acompanhar o seu personagem preferido, né, o Bolsonaro, falando palavrão em rede nacional, brigando com o Jean Willis e ofendendo a Maria do Rosário. Isso era entretenimento para o autoritarista. Aliás, eu vou te pedir licença para fazer uma citação aqui. Na obra Ensaios sobre a Personalidade Autoritária, que foi primorosamente construída nessa pesquisa capitaneada pelo Theodor Adorno, ele vai afirmar o quê? Né? Ele vai dizer o seguinte: a fim de não minar o seu próprio padrão de identificação, eles inconscientemente não, eles os autoritários, né? Eles inconscientemente não querem saber demais e estão prontos para aceitar informações superficiais ou distorcidas, desde que confirmem o mundo no qual querem continuar vivendo. Querem continuar vivendo. Veja, de novo nós estamos aqui trabalhando com esse desejo que vem a ser projetado nesse líder, através do qual o autoritarista espera gozar. Embora não seja objeto desse vídeo afirmar que o bolsonarismo seja um movimento fascista, não é objeto desse vídeo, me parece bastante óbvio que aqui nós temos características em comum que nos permitam considerar o bolsonarismo um movimento autoritário. Não te esqueça que a gente está falando aqui de um movimento político que não aceita o resultado das urnas, que gera tensões com outros poderes da República, que usa fake news como arma política, que incita apoiadores a atos antidemocráticos, até mesmo atos violentos, e por aí vai.
toda essa postura autoritária, ela vai se organizar dentro do quê? Dentro de uma lógica de propaganda. O Adorno, nos ensaios sobre psicologia social e psicanálise, ele vai enumerar 3 características básicas da propaganda autoritária. A primeira delas, que é a mais terrível, é proibir você de curtir esse vídeo. Os fascistas, eles odiariam, na verdade, que você se inscrevesse nesse canal, que tu compartilhasse esse vídeo. Então, lute contra eles, lute contra os fascistas e aproveita para comentar aqui também. Afinal de contas, né, gente, o algoritmo do YouTube, ele vai viralizar algum conteúdo. Qual que tu prefere que seja viralizado? Esse conteúdo aqui ou o conteúdo de algum youtuber fascistoide? Então, não te esquece aí, curta, comenta, compartilha, porque isso é importante para indicar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Mas falando sério agora, né, fechando nossos parênteses, as características que são elencadas pelo Adorno na obra seriam as seguintes: personalização, substituição dos fins pelos meios e promessa de realização de um desejo. Eu vou explicar cada uma delas de forma bem simples e com exemplos práticos, ok? No caso da personalização, a gente vê que decorre de uma mensagem cujo conteúdo trate mais sobre o líder do que sobre política, certo? Fala sério comigo, pensa bem. Todas as tretas que o Bolsonaro criava quando ele estava em campanha e até depois de eleito, geralmente giravam mais em torno da sua personalidade tosca, do seu palavreado chulo, das suas mitadas contra a esquerda, do que de política propriamente dita. Né? Então, além disso, olha esse trecho do livro que eu citei do Adorno. Olha só, abre aspas. Eles se identificam com seus ouvintes e colocam particular ênfase em serem simultaneamente homens pequenos e modestos, mas ao mesmo tempo líderes de grande calibre. Gente, o que é isso senão aquela tensão tão forte em mostrar o Bolsonaro como esse autêntico homem do povo que come pão com leite condensado, que assina documentos importantes com caneta Bic, que é um político do baixo clero, que não sabe nem falar direito, mas ele é honesto e diz o que pensa, por um lado, mas, por outro lado, ele é esse grande líder, estrategista, militar, que vai liderar o povo na batalha contra o comunismo. É exatamente o mesmo elemento. Segundo lugar, nós temos a substituição dos fins pelos meios. E nesse ponto, a gente vê que, em momento algum, se estabelece uma base adequada de discurso político. Geralmente, a propaganda autoritária, ela promete o quê? Objetivos extremamente subjetivos que não apontam para meios de se chegar lá. Olha só esse trecho que o Adorno retirou nesse livro aqui. Ele retirou um trecho de um discurso político lá dos Estados Unidos, que ele vai apontar como um discurso fascista. Olha só esse trecho. Abre aspas. O fim é que possamos demonstrar ao mundo que existem patriotas, homens e mulheres cristãos, tementes a Deus, que ainda estão dispostos a dar suas vidas à causa de Deus, ao lar e à pátria. Gente, se esse trecho fosse publicado hoje no G1, como se fosse uma fala do Bolsonaro, ninguém duvidaria. É ou não é? Além disso, quem aqui lembra de alguma proposta, algum projeto de lei, alguma política pública que tenha sido defendida pelo Bolsonaro lá na campanha de 2018? Não tem, né? É porque não tem que ter. Não é sobre política, é sobre engajar os eleitores, é sobre despertar a personalidade autoritária. No terceiro elemento, que é a realização de um desejo, nós temos aquele sentimento de recompensa que é típico do entretenimento de massa que eu citei agora há pouco. É quase como se fosse um convite para os autoritaristas para que eles entrem e façam parte desse clube exclusivíssimo que é o autoritarismo bolsonarista. É uma forma de fazer com que eles se sintam únicos, especiais, conhecedores de um segredo, de um detalhe que os demais não sabem. É nesse ambiente que a gente vê personagens da propaganda bolsonarista, como a Damares Alves, como a Sarah Winter. Né? Lembra das fofocas que elas contavam? Porque é basicamente uma fofoca, né? É um detalhezinho, é uma coisinha de nada. Né? A Sarah Winter, ela falava
ela falava da experiência que ela havia passado no FEMA, né? Ela contava do feminismo, dos bastidores obscuros do feminismo esquerdista abortista. Por outro lado, a Damares Alves ia lá falar do país lá da Europa, onde os pais eram instruídos pelo governo a estimularem sexualmente os seus filhos. Olha que coisa terrível. Essa fake news quase resultou num problema de ordem internacional, né? Entre o Brasil e outros países. E claro, ainda sobre a Damares, depois de eleita senadora, nós ainda podemos falar dessa outra fake news que ela largou, que é sobre aquele escândalo das crianças desdentadas da Ilha de Marajó. Pelo amor de Deus, né? É tudo fake news, tudo mentira. Mas não tem problema, porque o fato em si não importa. O negócio é trabalhar com o quê? Com a curiosidade das pessoas. A ideia é estimular a atenção delas, fazendo com que elas permaneçam engajadas no bolsonarismo. Já deu para entender que em todo o tempo que a gente está conversando até agora, sobre propaganda autoritária, eu não citei nada sobre economia, educação, saúde, segurança, etc. Então, como é que uma propaganda consegue sustentar um candidato à presidência da República? O Adorno volta a citar dois outros elementos. Primeiro deles, a propaganda autoritária, ela sempre vai atacar um espantalho. Essa é fácil de entender. Aqui no Brasil, no nosso caso, o fantasma do comunismo é esse espantalho. É o fantasma do comunismo, a venezuelização da nação, ou mesmo o Boulos, que vai invadir teu apartamento de 2 quartos e vai expropriar o teu Onix 2016. Assim, o candidato não precisa ter pauta, porque o candidato do autoritarismo, ele só vai ter pauta, ele só vai fazer alguma coisa pelo país depois que ele for eleito e livrar o Brasil do comunismo. Porque é só isso que o Brasil precisa para andar para frente, né? É se livrar do comunismo. O segundo elemento seria a falta de emprego de uma lógica. Né? O agitador autoritário, ele se vale mais de um jogo de palavras do que de uma ordem discursiva. Ou seja, é mais sobre frases de efeito do que sobre ter coerência. Quem não fala nada com coisa nenhuma, também não precisa se responsabilizar por nada, não é mesmo? E, ao mesmo tempo, as frases de efeito, elas impactam mais facilmente naquele eleitor autoritarista. Lembra aquilo que eu falei sobre anti-intelectualismo, sobre reducionismo, fake news e pós-verdade? É aqui que isso vai se aplicar de maneira muito forte. No bolsonarismo, a gente vê aquelas frases feitas que o Bolsonaro sempre utiliza, né? Por exemplo, tem que mudar isso que está aí, ou temos que jogar nas 4 linhas, ou a minha proposta é uma economia sem o viés ideológico, ou ainda, nossa bandeira jamais será vermelha, o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Gente, nada disso faz o mínimo sentido. Mas, articulando uma frase na outra, eu consigo responder qualquer pergunta sobre educação, segurança, saúde, por aí vai. Aliás, sobre isso, se tu quiser pesquisar de forma mais profunda essa questão, assiste aquela entrevista que o Bolsonaro concedeu ao Marco Antônio Villa. Tem completa no YouTube e aquilo ali é uma aula de retórica e anti-retórica. É fantástico o que o Marco Villa faz com o Bolsonaro. Bom, até aqui a gente conseguiu construir uma linha reta entre bolsonarismo, autoritarismo e autoritaristas. A gente conseguiu ver como esses apoiadores se vinculam ao líder e como esse vínculo é um vínculo libidinal, não racional. A gente viu também que o discurso não vale nada, mas a gente ainda precisa entender por que depois de todos esses fracassos, de todas essas promessas não cumpridas do bolsonarismo, o bolsonarista ainda teima em não voltar para casa. Para chegar nessa compreensão, a gente vai chegar num ponto onde, nessa obra aqui, o Adorno ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que o Sigmund Freud, justamente fazendo uma análise da psicologia das massas e análise do eu. Nesse ponto, o Adorno vai trabalhar
a tese da relação libidinal entre autoritaristas e seu líder como uma recriação da relação com que o Freud chamou de pai primordial. Para eles, essa relação, abre aspas, desperta a representação de uma personalidade onipotente e perigosa, contra a qual o sujeito, o indivíduo, ele pôde se colocar apenas de forma passivamente masoquista, na qual ele precisou, então, perder a própria vontade, ou seja, a própria personalidade. Isso dialoga perfeitamente com o que o Freud conclui quando analisa a personalidade do sujeito como alguém que teve sua individualidade substituída pela consciência de massa, permitindo que certas atitudes que individualmente seriam impensadas, como por exemplo colocar fogo em um ônibus, passem a ser legitimadas quando operadas dentro do contexto da massa. É por isso que, livre da sua individualidade, constrói-se uma personalidade rigidamente opressora e altamente alienada. Não é por nada que pessoas preconceituosas geralmente se apeguem a valores rígidos e convencionais, ao invés de se definirem por si mesmos. Ou seja, opta-se por um coletivo confortável, ao invés de um individualizado que deve se responsabilizar por suas próprias atitudes, né, por seus próprios atos. É nessa relação com o pai primordial que se encontra o cerne do gozo autoritário, visto que todo esse masoquismo que permeia a relação entre o autoritarista e o seu líder é também recheada de impulsos sádicos. Isso é uma análise do Freud revista pelo Adorno. A conclusão, pessoal, gira em torno da ideia de que, a partir do movimento em que a massa rejeita o pensamento crítico e não discute mais o que é certo e errado, sente que possui força, ela se porta ao mesmo tempo intolerante para o outro, mas submisso ao seu líder. A massa deseja essa força do líder. Isso quando não deseja a sua violência. Algo que a gente tem visto aí desde o anúncio do resultado das eleições. Outro fator de extrema importância para compreender essa tolerância interminável do bolsonarista fanático gira em torno da compreensão de que a noção de igualdade, que é típica entre os membros da massa, funciona somente entre eles. Ou seja, não existe relação de igualdade entre líder e autoritaristas. Aqui, o Freud, na psicologia das massas, é bastante certeiro. Ele vai dizer que o pai primitivo era livre. Olha só, ele vai dizer, abre aspas, seu eu, o eu do pai primordial, tinha poucos laços libidinais. Ele não amava ninguém exceto a si mesmo, ou amava outros apenas enquanto satisfaziam as necessidades dele. Seu eu não dava nenhuma sobra para os objetos. Os objetos, nesse caso, são os autoritaristas que compõem a massa, né? E o Freud segue, né? Abre aspas. Ainda hoje, os indivíduos da massa carecem da ilusão de serem amados igualmente pelo líder. Mas este, o líder, não precisa amar ninguém mais. É-lhe facultado ser de natureza senhorial, absolutamente narcisista. Acho que eu não preciso construir aqui uma relação tão óbvia, né, tão na cara, entre esse trecho que eu acabei de ler e o nosso dia a dia recebendo as notícias dos bloqueios e da relação entre bolsonaristas e Bolsonaro. Né? Retornando à nossa análise aqui do nosso super épico Conan o Bárbaro, após todo esse passeio, as pesquisas do Freud e do Adorno, fica um pouco mais simples de compreender por que os bolsonaristas fanáticos ainda não foram embora. A relação libidinal deles com o Bolsonaro, ela fica cada vez mais firme, independente das mentiras e do adiamento do gozo autoritário. Por quê? Porque é uma relação masoquista. Eles se orgulham de estarem lá sofrendo, tomando chuva, ficando doentes, buscando sempre concretizar esse desejo autoritário que nunca vem, mas que é constantemente prometido a eles. O bolsonarismo, ele funciona sempre assim, pelo menos com os bolsonaristas. A propaganda faz uma promessa de gozo autoritário. Por exemplo, segunda-feira o presidente vai dar o golpe.
Mas para que se realize essa promessa, os apoiadores devem cumprir uma tarefa. Eles devem se engajar de alguma forma. Por exemplo, vão aos quartéis e gritem eu autorizo. Ou vão para as rodovias e fiquem pulando num pé só. Aí a massa vai lá e faz tudo o que mandaram sem questionar. Lembra? É uma relação libidinal, não racional. Só que chega segunda-feira e não acontece nada. A massa se frustra, mas logo depois surge uma nova informação falsa, dizendo que no final isso era apenas uma estratégia militar do mito para confundir os seus inimigos. Ele é um exímio estrategista. E aí a massa aceita tranquilamente, mesmo sabendo que foi usada. Lembra da submissão ao líder, né? Então, tudo fica normal, até que a propaganda bolsonarista se movimenta novamente para excitar a massa uma vez mais com uma nova promessa de gozo autoritário. Resultado, a massa permanece engajada e o Bolsonaro mantém o seu capital político. E era essa a ideia desde o começo. Eu fiz questão, pessoal, de trabalhar essa reflexão com vocês hoje, justamente porque eu acredito que o bolsonarismo ele não se encerra com a posse do Lula. Talvez ele se enfraqueça, mas certamente ele não termina. E mesmo quando ele terminar, a massa bolsonarista vai para algum lugar e ela volta. Com outro nome, com outro padrão de propaganda, com outro líder, com outro design, com outro esquema, mas ela volta. E a gente precisa compreender esse fenômeno justamente para construir formas de lidar com ele hoje e amanhã. É muito fácil a gente agir pelo meme, pela risada, mas em algum momento a gente precisa tirar esse sorriso da cara e enfrentar o problema como algo sério, como algo preocupante, como algo tenso para a nossa democracia. Bom, apesar do vídeo longo, de eu ter me estendido bastante, essa foi apenas uma reflexão, talvez um ensaio para algo maior. Então, se você quiser se aprofundar nessa temática, os links para os livros que eu utilizei de referência para construir esse vídeo vão estar na descrição dele. E se você comprar através desses links, vai pagar o mesmo valor do livro, mas uma pequena porcentagem vem para garantir que esse canal siga produzindo conteúdo, ao invés, é claro, de 100% do valor ir para o bolso dos bilionários. Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.